Fala, investidores, Roberto Demora do canal Dinheiro na Prática. Uma satisfação estar aqui falando com vocês em mais um vídeo do canal. A nossa sequência e finalização, com muita alegria, da nossa playlist de vídeos em relação ao mercado imobiliário, tá? Intermediação imobiliária. Lembrando, essa sequência de vídeos ela não foi feita em relação à compra e venda de imóveis, mas sim em relação à atuação, do corretor de imóveis, no meu caso eu como corretor, como intermediador em negociações. Então é uma forma da gente ganhar dinheiro, da gente estar alavancando patrimônio, e é bem bacana aí como vocês vão ver, tá? Outra situação que eu sempre gosto de lembrar é que esses vídeos eles estão sendo gravados em maio, agora a gente está em maio de 2025, e eles serão exibidos provavelmente aí, março, abril de 2026. Esse da intermediação imobiliária vocês já estão vendo, já viram, por quê? Porque teve resultado. Eu só lanço os vídeos, o material quando tem resultado final, porque a gente faz teoria, prática e resultado. Ah, só teoria? Não vou lançar. Então tudo que vocês verem no canal começando é porque tem um fim, Se Deus quiser aí tudo vai ter. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, como vocês viram, tá, no nosso último vídeo do canal, a gente vem de uma sequência de intermediação no mercado imobiliário, mostrando como é que foi captação de clientes, estratégias, comentando sobre a captação de imóveis e executando os anúncios, passando para os clientes e buscando um retorno financeiro. A gente conseguiu, pingou dinheiro na conta, como se diz, conseguiu fazer venda. Já vou falar aqui, tá, para não ficar aquela coisa de enrolação até o final do vídeo. Quem quiser fica, quem não quiser não fica. A nossa venda gerou uma entrada em caixa de R$30 mil, tá? Bruto, R$30 mil, a gente vai descontar imposto ali, mas R$30 mil, que foi basicamente ali 5% em cima de uma venda ali de R$620 mil, tá? Outra situação bacana de comentar, em relação à questão dessa venda, ela ocorreu em 28 dias. Então, o meu propósito era fazer uma venda em 30 dias, para não ficar uma sequência de vídeos muito demorada, de resultado, tudo, e eu consegui, fazer isso. Não vou dizer para vocês, poderia ter sido antes e tal, porque eu não sei, só Deus sabe. Só que teve também um intervalo dentro desses 28 dias, que foi o período que eu fui para a Serra para gravar a sequência de vídeos em relação à criação de equinos, de cavalos, que é um outro projeto que a gente tem dentro do canal. Então, quem sabe, se eu tivesse focado mais, insistido mais, quem sabe essa venda teria saído até antes. Mas, ao mesmo tempo, pode ser também que o cliente não tivesse preparado antes para fazer esse fechamento. Então, vamos acreditar que foi como Deus queria que fosse, beleza? Então, vamos lá, vamos aos números, tá? Vocês lembram, que eu comentei que a gente seguiria 3 estratégias nos anúncios. Então, a primeira seria, os anúncios no WhatsApp, de acordo com aquele primeiro anúncio que a gente mandou, que era uma lâmina de investimento com vários imóveis dentro, para os clientes olharem, e verem qual gostavam mais. A segunda situação, também dentro do WhatsApp, só que focado num imóvel específico, só um daqueles. E a terceira situação, o tráfego pago, buscando leads na internet, para tentar converter para esses leads algum produto de acordo com o que eles clicassem, um médio padrão, um alto padrão, daí depende do que seria essa captação que a gente ia fazer. Deu certo já na segunda metodologia que a gente usou. A gente não precisou chegar ao tráfego pago. Então foi bom que a gente teve um aproveitamento melhor financeiramente falando. A gente não precisou investir em campanha de marketing, campanha de lead. Dia 17/4, tá? Vocês lembram, você está vendo na tela, a gente tinha feito um anúncio para os clientes, com detalhado, avisando que estava mandando um PDF, dentro daquele PDF havia algumas opções, para o cliente estar olhando. Eu lancei esses anúncios, eles levaram mais ou menos 3 dias para mim terminar de passar para todos os clientes ali, em média, uns 3, 4 dias, tá? Porque eu nunca começo muito cedo, então, por exemplo, começava 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para deixar o cliente de manhã, ele se organizar. Às vezes começo de manhã, mais umas 10 da manhã, eu comentei com isso lá no outro vídeo, e eu paro, ali umas 6, 7, dependendo, às vezes umas 8 horas da noite, para às vezes pegar aquele pessoal que tá parando para olhar o celular. E daí eu paro e vou pro próximo dia, e vou dando essa sequência. Nessa primeira pescada, que a gente fez ali de jogar os anzóis, eu tive uma série de contatos de clientes, mas conversão eu não tive. Então eu tive que passar para a segunda estratégia que a gente conversou lá no outro vídeo. Só comentando um pouquinho sobre essa questão da técnica, tá? Do mandar o texto junto com o PDF com vários imóveis dentro. O WhatsApp, ele passou por uma atualização recente, onde eu acho que se interferiu um pouco. Por que que eu digo isso? Eu tive alguns clientes retornando contato que não estavam conseguindo abrir o PDF. E eu reparei até no WhatsApp da minha esposa
que links e algumas coisas, o WhatsApp agora ele tá bloqueando se você não tem o número salvo. Então eu acho que deu esse problema. E também a questão do PDF, dependendo do celular, às vezes não consegue abrir. Então isso não é um problema, né, que eu havia tido já anteriormente, mas foi algo que eu observei agora. Mas ainda assim, tá, eu vou manter esse primeiro envio de lâmina com várias opções, porque tem clientes que têm, né, o contato salvo, eles conseguem visualizar, e é bom até mesmo para, né, mostrar que tem mais opções, né, para a gente conversar. Daqui a pouco o cara não quer o que tem ali, mas ele quer uma outra situação, ele me pergunta, pô, será que, né, tem aí 3, 4, 5, será que não tem um aí guardado em tal situação? Então a gente puxa uma conversa. Segunda situação, que eu não tinha mostrado lá no outro vídeo, porque a gente já estava no primeiro. A gente tinha feito o primeiro contato por mensagem 17 de abril. No dia 8 de maio, depois que eu já tinha ido para a Serra, tinha feito a sequência da gravação dos vídeos, né, dos equinos, da compra, criação e venda de cavalos, que a gente já tá vendo num outro projeto aqui do canal, eu voltei, né, de lá. No dia 8, eu lancei um anúncio novo, que eu já tinha comentado com vocês que eu faria isso, se caso o primeiro não desse resultado, onde eu foquei num produto específico. Esse produto eu fiz da seguinte forma: boa tarde, fulano, tudo bom? Espero que sim. Tô te mandando uma situação bem bacana de um apartamento com prazo curto para ficar pronto, com um valor de 265 mil abaixo da tabela da construtora. Lembrando aquilo que eu comentei lá no outro vídeo sobre oportunidades, para chamar atenção, que já vendeu tudo, entre parênteses, ou seja, que a consultora já vendeu tudo, então, né, tu já passa ali uma autoridade em relação ao empreendimento que é tão bom que já vendeu tudo. De 890 mil por 625. E detalhe, com apenas 80 mil de entrada e saldo em 6 vezes anuais. Uma parcela por ano somente, nada mensal. Para quê? Para a pessoa pensar o quê? Pô, já tá entregando em 2026, né? Claro, ali prazo é final de 26, tem 6 meses extra, daqui a pouco, né, junho de 27, né? Mais ou menos pela noção ali que a gente tem de altura de obra. Mas assim, o que a pessoa vai calcular? Pô, já está entregando, eu vou comprar só em pagamento anual, não vou precisar me preocupar em mensal, daqui a pouco eu compro, boto para alugar, com a renda eu já pago uma parte do reforço, ou daqui a pouco eu já me mudo, já paro de pagar aluguel. Então, né, para ficar uma coisa melhor a forma da apresentação, deixar atrativo. Ótimo para quem quer uso, compra e revenda, ou pôr na locação para gerar renda. Na locação mesmo é muito bom, porque daqui a pouco, ficando pronto, o próprio aluguel paga boa parte do reforço. Então, né, eu deixei uma ideia de negócio no ar ali para a pessoa pensar, pô, daqui a pouco eu como, faço essa jogada. Aí eu fiz um breve descritivo, 2 suítes, apartamento de esquina, ou seja, 2 frentes, lazer completo. Cidade de Itapema, bairro Morretes, a 3 quadras do mar. Já coloquei a cidade, já coloquei o bairro, por quê? Porque tem gente que às vezes não quer o bairro Morretes, quer só meia praia, e já coloquei a distância mar, 3 quadras do mar. Não é longe. Entrega dezembro de 2026, contratual é dezembro de 26. Show de bola. É isso. E daí o que eu fiz nesse anúncio para ser diferente? No outro eu tinha mandado um catálogo, né, completo, de várias situações ali, onde eu colocava uma foto da obra e uma foto da fachada, né, no projeto. Nesse eu coloquei uma foto da obra ali sozinho, já solta a imagem aqui, né, não num arquivo PDF, e uma foto do prédio também no projeto, igual era no PDF. Só que nesse eu foquei só em um produto, chamei atenção só para ele. E eu comecei a ter retornos de alguns clientes. Então veio situações, pega motorhome, mais tanto no dinheiro, faz 500 mil à vista, começou a ter um interesse, mas nada que se encaixasse na proposta que eu precisava. Até que um cliente me respondeu no mesmo dia, tá? No dia 8. Então ele deu, né, nesse intervalo ali, entre o primeiro anúncio, esse segundo anúncio, o contato cliente, 21 dias no total. Isso que eu comentei lá no começo do vídeo, quem sabe se não tivesse viajado para a Serra, quem sabe se tivesse focado mais, né, teria feito daqui a pouco em 2 semanas. Mas só Deus sabe, pode ser também que não fosse o momento do cliente, ou às vezes poderia ter sido outro cliente, né, até antes. O cliente que retornou, tá, onde a gente fez a negociação, eu não vou mostrar os outros, porque senão também leva muito tempo, mas esse cliente eu tinha mandado mensagem para ele às 4h38 da tarde, por aquele nosso sistema de envio de mensagem, e ele fez o retorno às 8h52 da noite, tá? Detalhe, ele não conversou comigo, ele só mandou assim, vocês estão vendo na tela, vamos conversar amanhã sobre isso, obrigado. Eu não insisti, eu só mandei assim, beleza, boa noite, te chamo. E ele mandou um ok no te chamo. Pronto. Primeira dica para vocês, tá? Tem clientes, principalmente investidor, que eles são objetivos. Não tente argumentar. Não, vamos conversar hoje, um negócio muito bom, pode ser que amanhã tu fique sem e tal. É 8 e pouco da noite, o cara parou para responder. Só manda um ok, tudo certo. Vocês têm que fazer, por mais que você esteja emocionado, querendo vender, levantar dinheiro, faz como se aquilo fosse normal para você e tá tudo certo.
No outro dia, tá? No dia 9/5, eu chamei ele. Vamos chamar ele de X. Eu coloquei ali, senhor X, comprador 01. Vamos chamar ele de X. Boa tarde, X. Tudo bem? Podendo falar? Só mandei isso. Não mandei fantasia, isso, aquilo, tal. Só isso. Ele retornou pra mim. Sim, em 10 minutos. Eu deixei, não falei nada. E daí ele me ligou. Detalhe. Vocês estão vendo que eu chamei ele 12h19. Por quê? Você tem que lembrar o seguinte, de manhã, ainda mais uma segunda-feira, a pessoa está começando o dia. Se tem empresa, tem boleto para pagar, tem funcionário para acertar, tem mercadoria para receber, tem um monte de coisa para resolver. Então, no horário do meio-dia, horário que o cara para almoçar, eu não vou incomodar no almoço. Manda no almoço. Por quê? Porque é o horário que ele tá com o celular. Mas ele vai te responder, conversamos em tanto tempo, marcamos tal horário. É mais fácil daqui a pouco eu mandar de manhã, que às vezes ele nem vai parar para ver o celular direito, ou eu mandar de tarde, que às vezes na corrida também passa. Então, mandei no horário do almoço. Ele pediu 10 minutos e ele me ligou. A gente ficou no telefone, tá? Como vocês podem ver, eu e o Sr. X, 29 minutos e 27 segundos. Eu nunca conheci ele pessoalmente, tá? Eu tinha ele, igual comentei lá atrás, as captações de leads e tal, né? Que eu já fiz, né? De forma ali mais mecânica do que, né? Até tráfego pago. E eu tinha ele lá do Rio de Janeiro. E eu peguei e conversei com ele, ficamos quase 30 minutos no telefone, para me apresentar, para conversar, falar sobre o mercado. Ele falou algumas dúvidas que ele tinha sobre o mercado. E beleza, fiz a minha parte vendedor, tá? Mostrei a autoridade. Na sequência, no outro dia, no sábado, isso foi na sexta-feira, eu não falei nada para ele. Eu não chamei ele, não conversei com ele. Ele me mandou mensagem só, qual andar do apartamento? E eu mandei para ele, bom dia X, 8º andar. Aí ele mandou, veja se consegue o status do RI dele, por favor, e me envia a documentação disponível da unidade. O RI é de registro de incorporação. Eu falei, beleza, vou providenciar e tal. Solicitei ao jurídico da construtora, mas acho que capaz só ter um retorno na segunda. Normalmente a parte administrativa das construtoras aqui funciona de segunda a sexta. Ou seja, eu só ia ter esse retorno de segunda-feira, porque o escritório não funciona no final de semana. Mas eu não podia deixar o contato morrer. Eu tinha que manter ele ativo. Por quê? Final de semana, o cliente pode bater o carro, pode desistir de comprar, pode brigar com o companheiro, companheira, pode acontecer mil situações, o filho se machucar, pode desanimar do negócio, pode vir um parente falar mal do negócio, pode vir um amigo e dizer que tem um investimento muito bom em outro lugar, ou querer vender alguma coisa para ele. Então o que eu fiz? Eu respondi ele às 11h52. Às 6 horas da tarde eu mandei uma mensagem para ele, porque quando eu falei com ele no telefone, na ligação, ele falou para mim o quê? Roberto, gostei ali, a foto mandou, depois manda o material da obra e tal. Aí eu peguei e fiz o quê? Não, vou lá fazer um vídeo para você. Só que eu poderia ter feito esse vídeo já cedo, no sábado. Por que eu não fiz? Porque como eu tava nessa de esperar a documentação da construtora, eu precisava manter o nosso contato ativo e não manter esse contato só através de uma resposta. Então eu fiz o quê? Deixei passar o dia, eu também tava na correria, eu não menti para ele, e daí final do dia eu chamei ele e falei, foi o dia inteiro corrido com o cliente e tal, eu fiz um vídeo para você agora de noite, no escuro, mas amanhã eu vou fazer outro para você. Aí vem duas situações. Primeiro, eu não deixei de cumprir a minha palavra com ele, que eu ia fazer o vídeo no sábado, tá? E segundo, eu passo confiança para ele. Por quê? O Roberto é de palavra. Ele falou que ia fazer o vídeo, ele fez, mesmo de noite, porque foi o horário que ele teve tempo. E eu já prometi fazer um no outro dia. Fui lá, fiz o vídeo, filmei e tal pra ele. Isso, tá? Eu tinha falado com ele às 6h10, mandei o vídeo às 6h14. E de manhã eu tinha falado com ele às 11 e pouco da manhã, antes do meio-dia. Aí eu mandei assim, amanhã faço de dia. Acabei me enrolando ali no atendimento, como comentei no áudio, que eu tinha mandado pra ele anteriormente. Fechou. Quando eu mandei esse material pro cliente, o que ele já me retornou? Eu vou pegar ele. Quero só fazer uma análise antes de ratificar a decisão. Vi uns anúncios dele a 475 mil na internet. Devem ser antigos. Ele falou para mim um desejo de ficar com o imóvel, eu vou pegar ele, mas ele mostrou uma objeção para mim, o qual tem na internet anúncio mais barato. Só que o que acontece? Tem muito anúncio antigo na internet. Então assim, o imobiliário cadastrou, não atualizou preço, entendeu? O proprietário particular botou lá na plataforma de anúncio e não atualizou preço, deixou o anúncio lá. Então tem muita coisa velha na internet. E às vezes o pessoal se baseia nisso. O que eu falei para ele, tá? Beleza, sem crise. Já aproveito amanhã e mando os comparativos com outros em volta. Sim, da época de lançamento, antes da pandemia ali, pode tentar entrar em contato que não tem. Fui bem objetivo, por quê? Eu falei para ele que eu ia fazer um comparativo com outros em volta, para ele ver como o preço estava bom, e falei para ele que sim, tem anúncio velho na internet.
Só que a gente passou por uma pandemia que os preços mudaram muito pós-pandemia. Então tinha apartamento no litoral aqui pra gente, apartamento que na pandemia era 300 mil antes da pandemia. Na pandemia, como tudo subiu de preço, todo mundo achou que ia ser o contrário, mais do que dobrou o preço, de 300 mil foi para 700. Só que tem anúncio antigo na internet por 300, 400 da época anterior, de lançamento, pré-lançamento. E daí eu justifiquei. Mas não fiquei falando que, problema de imobiliária faz errado. Tem gente que às vezes quer falar demais e falar dos outros. Só falei, né, que era coisa antiga, acabou. Pronto. Ele só deu um curtir nas mensagens e deu. Ele também não falou mais nada. Já na segunda-feira, tá, isso eu tinha conversado com ele no final de semana. Na segunda-feira, eu não chamei ele cedo. Por quê? Porque eu pensei, eu falei com ele no final de semana, ele já curtiu as mensagens, vou deixar ele me chamar na segunda. Vamos ver até que nível tá esse interesse dele. Roberto, mas tu fez errado, deveria ter chamado. Volto naquela estratégia do primeiro contato com ele, quando ele pediu para entrar em contato com ele no outro dia. Era segunda-feira. Então, assim, de manhã eu não queria chamar. De tarde eu segurei um pouquinho para ver se ele ia falar alguma coisa. E ele falou, boa tarde, no seu aguardo, abraço. Aí depois ele mandou um áudio. Nesse áudio ele falou, comentou mais algumas dúvidas dele ali em relação ao negócio, né? Em relação daqui a pouco, né, estratégia de venda e tal. E eu tirei as dúvidas dele. Ele também chorou questão de preço, ele falou assim no áudio, por que eu não vou botar o áudio, tá? Porque ele comentou algumas coisas pessoais dele. E eu também nos meus áudios comentei algumas coisas pessoais em relação ao vendedor. Então isso eu vou segurar um pouco. Mas confia em mim. Quem não quiser confiar também é por onde que não quer confiar. Ele pegou e comentou, né, que em vez de 625 mil, se o proprietário aceitaria, quem sabe, uns 615, eu acho que foi o que ele comentou, 610 mil, uma coisa assim. Aí eu falei, não, beleza, né? E ele até comentou, mas também não quero ser ofensivo e tal. O que eu já percebi? Ele quer comprar. Ele falou que não quer ser ofensivo, por quê? Porque ele é um cara educado. Só que ele quer fazer o negócio. Só que é normal de quem negocia querer chorar preço. Mas ele não saiu do 625 pro 600, pro 550. Ele saiu pro 615, 610 ali. Então o que eu falei? Um cara que tem noção. Então um cara que quer tirar uma coisinha pra sentir que tirou. Mas na verdade ele nem precisa que tire isso. O que eu fiz, tá? Eu conversei com ele às 2 e pouco, falei que ia conversar com o proprietário, daqui a pouco fazer uma proposta ali, né, com valor menor. Só que nesse meio tempo, enquanto eu não tinha o retorno do proprietário, eu fui na obra. Umas 4 e pouco da tarde, falo com ele 12 e pouco. Por quê? Pra fazer um vídeo mostrando a obra de dia, que é o que eu tinha prometido pra ele que eu ia fazer. Fui lá e fiz um vídeo mostrando a obra de dia. Só que eu não. Por que eu não fiz final de semana? Que eu tinha falado, né? Fiz de noite, aí fiquei de fazer de dia depois. Porque final de semana a obra não funciona. Então eu queria fazer um vídeo com os pedreiros trabalhando. Pedreiro na laje em cima, pedreiro embaixo, para mostrar que tinha gente, que a obra tinha vida, porque isso motiva o cliente. E com esse vídeo, eu também já mostrei um interesse para ele. Opa, o Roberto não esqueceu de me mandar um vídeo. Ou o Roberto saiu lá de onde ele estava e foi lá na obra fazer um vídeo. Por mais que eu pudesse estar do lado da obra, mas isso é o que passa para ele. Entendeu? Outro detalhe, tá? Nessa questão de eu ir lá fazer vídeo. É a mesma lógica de vendedora de loja de roupa. Ou vendedora, enfim, de loja em geral. Quando o cliente pede para ver um produto e você mostra com zelo, com carinho, você oferece, claro, vai no perfil do cliente, mas boa parte das pessoas se sente obrigado a comprar. E vai ter gente aí que vai se identificar. Por quê? Porque pensa, a pessoa dedicou tempo, a pessoa, né, veio ali, se esforçou, desdobrou as roupas e tal. Imóvel é a mesma coisa. Roberto, mas imóvel é um valor maior. É a mesma coisa, gente. A sensação é a mesma que fica lá no fundo. Então, ajuda o negócio. Não que isso vá fazer um negócio, mas ajuda. É igual assim, uma vez eu trabalhei com um corretor, nessa imobiliária que eu comentei já com vocês anteriormente, onde ele falou assim pra mim, porque imóvel não é Casas Bahia que o pessoal vai e compra na emoção. Não é loja de apartamento. Errado? É. Eu já vi muita gente fazer negócio ruim por comprar na emoção. Entrar numa imobiliária, ir na conversa ali, na emoção, e comprar e mandar o sinal ali e deu. Outro detalhe, tá? Corretor tem que ser rápido. Vocês vão ver depois no final que essa negociação levou 7 dias. E era para ter levado menos, tá? É por causa que deu ali um atraso de entrega de contrato e tal, mas enfim, isso é pra frente. Entender essa questão, né, de mostrar o produto, de fazer vídeo, fazer o cliente criar aquele vínculo com você de bom atendimento. Aí eu mandei um áudio para ele logo depois do vídeo. O que ele me mandou? Beleza, vamos seguir com 620 então. Pode preparar o documento. Obrigado. Bênção de Deus. Primeiro detalhe, nos áudios ali que eu falei que eu respondi ele, né, eu comentei sobre o desconto que ele tinha pedido, né, só que eu falei pra ele, o vendedor não consegue chegar e tal, né, pela situação ali que ele já teve, um custo, foi uma permuta ali, mas ele já teve um custo, né, alto dessa permuta, ainda tem um ganho de capital em cima, então eu expliquei algumas situações para ele, expliquei que por ser uma permuta, precisa também escriturar pro vendedor, seguir, né, uma sequência de negociação ali, né, depois no documento, então tem alguns custos a mais.
Só que ao mesmo tempo, eu puxei ele para um lado da parceria do quê? O vendedor tem mais coisa para vender, daqui a pouco tu compra mais coisa do vendedor, a gente consegue fazer mais negócio, bom, então a gente vai criando, né, um relacionamento. Por quê? Às vezes tem corretor que faz só um telefone sem fio, pega a informação aqui e joga aqui. Enfim, tem corretor que chega a encaminhar a mensagem ou encaminhar o áudio. Isso é horrível. Por exemplo, eu já não gosto que vendedor e comprador se conheçam antes da venda. Porque às vezes um se bica com o outro, um não gosta do estilo do outro, da roupa do outro, da cara do outro, e pega ranço no negócio, e cai o negócio. Então é péssimo se conhecer antes. Então tem que manusear as informações e entregar de uma forma que um goste do outro, sem mentir. Mas, manuseando isso, eu expus uma realidade para o comprador, deixei ele ciente da situação, mas eu também não voltei de mão vazia. Eu expus uma realidade para o vendedor, falei que eu precisava de alguma coisa e consegui 5 mil. Para o comprador, para o ego dele de comprador, ele conseguiu um desconto. 5 mil, pode não ser o 15, 20 que ele queria, mas ele ganhou, ele conseguiu. Tem essa questão, né, da vitória, né, de alguma forma. E para o vendedor, ele está vendendo, entendeu? E cria essa conexão entre eles, né, de parceria futura, de tudo. Beleza. O que eu falei para ele? Show! Vou te mandar o que preciso passar para o jurídico para organizar o contrato. Grato pela confiança. E passei a relação de documentos. Essa questão do jurídico, tá? O jurídico, nesse caso, fui eu. Eu não menti, porque eu faço jurídico, faço financeiro e tal, nessa situação aqui eu acabei fazendo. Mas por que isso? Porque eu tenho expertise. E hoje, por lei, não é obrigado você pegar um advogado para fazer o contrato e tal. Mas eu falo com muito respeito aos advogados. De preferência, pegue, se possível. Ainda mais quem está começando. Por quê? Eu prefiro fazer sem, porque eu já tenho a base, já tenho expertise e por questão de tempo. Como vocês viram, eu falei com ele às 5 horas, era 7 horas eu tinha o contrato. Se eu fosse passar para um advogado, esperar o retorno, esperar elaborar o contrato, já era 5 horas, só ia fazer no outro dia. Daqui a pouco ia 2 dias só para elaborar um contrato. Igual eu já passei situações assim, alguns negócios meus, de advogado demorar para dar o retorno. E fora que tem uma questão de custo. Não que seja caro ou barato, porque assim como eu tenho meu custo de corretagem, o advogado tem o dele. É o trabalho de cada um. Cada um sabe o que cobra. Se quiser cobrar 100 mil, é o trabalho dele. Mas aqui, por exemplo, para fazer um contrato é na base de 3 mil reais, para elaborar um contrato hoje, né, jurídico. Então, como eu tenho essa expertise, já tenho modelos e tal, eu acabei fazendo. E normalmente, quando tu manda para o comprador e para o vendedor, eles passam para os advogados deles verificar. Então tem esse detalhe, então tem uma revisão ainda. Então beleza, né, resolvi. Mas vocês, tá, ainda mais quem tá começando, que for seguir esse caminho, procure uma assessoria jurídica. Se entrar em imobiliária, como eu já expliquei lá atrás os benefícios, a imobiliária tem essa assessoria e tudo certo. Se a gente criar um curso, vou comentar no curso aí mais detalhado. Já vou vender o curso aqui. Mas assim, vamos lá. Ele me mandou os documentos, né, como vocês estão vendo, às 5 horas da tarde. 7, 9 eu mandei o contrato para ele. Detalhe, eu fiquei com receio do quê? Ah, vou mandar o contrato muito rápido. Como ele tá comprando à distância, tá lá no Rio de Janeiro, né, tem toda uma situação, eu pensei, cara, daqui a pouco ele vai ficar desconfiado por ser muito rápido um contrato. Como é que o jurídico fez tão rápido? Mas o que eu pensei? Não, ele tá olhando as mensagens mais de noite e meio-dia. Já vou mandar agora, que ele consegue ver de noite. E amanhã, próximo do meio-dia, provavelmente a gente vai fazer esse fechamento, né? Tudo dando certo. E batata, deu boa. O que aconteceu ali? Eu mandei para ele me deu um ok ali, né? Que ele ia visualizar o contrato, analisar. E no outro dia ele me respondeu. Na terça-feira, tá? Isso já. O que ele me mandou? Bom dia. E me mandou um áudio. Nesse áudio, ele fez alguns questionamentos ali para mim, né? De questão ali legal e tal, de parcelamento, da entrada, tudo que a gente já tinha combinado, mas só confirmou. Como tem algumas situações pessoais ali, tá? Eu também não vou expor esse áudio, tá? Mas eu respondi ele, explicando ele as dúvidas dele, e beleza, ele me mandou o contrato assinado. Show, o comprador assinou o contrato. Aí eu mandei, show, obrigado, vou dar sequência aqui e já te mando assinado. Isso foi na terça-feira. Aí veio, né, uma outra situação. Agora eu precisava da assinatura do vendedor. E junto com a assinatura do vendedor, anuência e tal, enfim. E entrou aquela parte do jurídico, que é o que eu falei pra vocês. Demora, advogado demora pra olhar. Então isso na terça-feira. Quarta-feira não estava resolvido ainda, eu mandei uma mensagem para ele, né, que eu estava esperando retorno, advogado e tal. Mandei áudios para ele para passar uma confiança. Ele só curtiu esses áudios, ele nem comentou, ele estava no bar. E daí fiquei, né, esperando para passar para ele. Um detalhe que eu vou comentar, tá, a parte dessa negociação, só que teve uma outra situação de negócio em outro momento. O que aconteceu? Eu estava nessa conversa, né, intermediária da negociação com o cliente, e eu vi o nome do cliente, eu olhei no Instagram, e eu vi que o cara criava cavalos.
quadrilha, né? No coberto competia, né? Os cavalos ali. E daí eu comentei com ele, como eu tava na propriedade rural, até foi quando eu viajei, eu comentei com ele assim, tô aqui na propriedade rural, vim mexer com os cavalos e tal, mas eu já te dou um retorno ali e tal. Aí ele comentou, tu mexe com cavalo? Aí eu arrumei um assunto em comum e a gente gerou confiança. Eu vou tentar pôr para vocês aqui no vídeo um áudio dele comentando sobre o pessoal do cavalo e tal. Roberto, te falar, meus melhores amigos eu fiz no meio do cavalo. É o lugar onde mais tem gente séria. Tem muita tranqueira. Mas o cara, quando dá bom no cavalo, vou te falar, são os meus melhores amigos hoje, são a turma do cavalo. Então é legal, porque quando tu consegue ver algo em comum com o cliente, num tipo de situação assim, se ele der abertura, tu comenta para nesse intervalo tu criar um vínculo, tu passar mais confiança. Nesse caso, ele só estava curtindo, ele não me deu essa abertura, então eu só dei um retorno, né? Expliquei o porquê da demora, que o advogado do outro lado estava vendo e tal, e beleza. Na quinta-feira, eu recebi um contrato de volta. Mandei para ele o contrato, assinado pela outra parte. Nesse meio tempo, eu já aproveitei e fiz uma foto de como é que estava a obra, da diferença da primeira foto que eu tinha mandado para a atualidade. Para quê? Eu tinha chegado na terceira etapa do contrato, assinado as duas partes, mas não estava pago ainda. Precisava receber dinheiro, que é o que a gente quer sempre, dinheiro para entrar e dizer que o negócio foi fechado. A assinatura não paga conta, a assinatura não é garantia nenhuma. Então o que eu fiz? Eu mandei uma foto e mantive uma conversa com ele. Obra, como é que tá e tal, beleza. O pessoal tá em cima preparando já, hoje para colocação das cubetas, para mais uma concretagem de laje. E daí comentei mais um pouquinho sobre a obra embaixo, como vocês estão vendo. O que ele me mandou na sequência? Pois né, que ele viu ali as mensagens e tal. Já pago então, vou transferir. Eu mandei um áudio falando, não, pode transferir, já paga, tudo certinho, só cuida de fazer as contas certas. Que eram duas contas ali que tinha, né, pra ser feito. E daí ele transferiu e mandou os valores. Então ele acabou fazendo duas transferências, mandou os valores e só alegria. Detalhe, isso na quinta-feira, né, dia 15/5, eu peguei e mandei um áudio pra ele, daí, né, depois que ele fez o pagamento, conferi ali com o vereador na conta, mandei um áudio pra ele, agradecendo a confiança, até por ele estar à distância, lá no Rio de Janeiro, nunca nem me viu pessoalmente. Pô, fazer pagamento assim à distância, assinatura digital e tal. Beleza, ele me mandou um áudio, vocês estão vendo aí o áudio agora, né? O áudio que ele mandou, agradecendo, falando que confiou em mim, gostou, né, da forma que eu apresentei. Não, Roberto, assim, eu agradeço, cara. Tu me passou confiança. Lembra desde o primeiro contato? Eu gostei, tu é um cara inteligente, passou confiança. E eu queria fazer, mas não tava encaixando ainda o momento certo, né? Fazer a distância, tem que estudar, parar e tal. Então é isso que eu falo. Tudo aquilo que a gente fez durante a negociação, nesses 7 dias que eu fiquei negociando com ele, foi justamente para gerar essa confiança para esse momento do pagamento na quinta-feira. Esse é o ponto, é isso que a gente quer. Foram 7 dias mandando foto, fazendo vídeo atualizado da obra, conversando. Entendi que ele era um cara mais objetivo, não era muito de conversinha furada, mas ao mesmo tempo eu tinha, né, que manter ele ali numa proximidade comigo, mas sem conversa boba, sem assunto paralelo. E pingou dinheiro na conta. Então é a parte que todo mundo gosta, a parte que entra dinheiro. Vocês estão vendo na tela, tá essa conta do Inter. Eu recebi, na verdade, o dinheiro em outra conta ali, foi passado para essa do Inter, né? Por causa que é a conta que eu deixo separada para mostrar para vocês aqui, que é a do YouTube. Essa conta aqui, tá? Do YouTube, que eu digo do projeto das coisas. O YouTube não tá dando nada por enquanto, mas vai dar. E essa parte que vocês estão vendo, né, tem os 30 mil reais, tem uma diferença ali, que é daqueles FIIs e FIAGROS que eu comprei naquele projeto das cartas Pokémon lá atrás, os comparativos, Bitcoin e tal, isso aí, né, voltem lá que são ver os vídeos anteriores, e é o rendimento que eles estão dando. Mas esses 30 mil reais, como você foi ver aí, né, foi depositado e entrou na negociação. Detalhe, tá? Esse cliente, naquele áudio que ele mandou, que eu mostrei para vocês ali, agradecendo e tal, ele já me deu abertura para daqui a pouco vender esse imóvel e achar outro imóvel para ele. Daqui a pouco, ainda mais que ele comprou com margem, eu vendo, ou até daqui a pouco consigo um corretor que venda, para mim já vender outra coisa para ele. E aí que tu vai rodando a máquina. Daqui a pouco, de um cliente, tu tem 3, 4 vendas garantidas por ano. Mais um cliente, mais 3, 4. Daqui a pouco, por ano, tem 20, 30, 40, 50 vendas garantidas na tua carteira de confiança. Só, claro, tem que sempre vir renovando essa carteira, porque senão, né, um para, outro para de comprar, daqui a pouco também fica sem a tua carteira ali que movimenta seguido e vai agregando cliente novo no meio. Essa, tá, é a diferença do investidor com o cliente final. Vocês podem ver que esse cliente foi muito bom. Ele foi um investidor, então ele não deu muita bola assim, né, para detalhes, como é que vai ser o memorial descritivo, rodapé, piso. Ele queria saber comparativo de mercado, número percentual, condição de pagamento e tchau, e confiou no que eu falei. O cliente do uso, às vezes ele
ele é um pouco mais detalhista, já olha mais, né, planeja isso, já é o cliente mais demorado para fechar. Mas é aquilo, tu tem que estar sempre buscando venda, porque às vezes tu vai vender mais rápido para um, mais demorado para outro. Daqui a pouco um cliente vai comprar em 2 dias, um dia, o outro vai levar 6 meses, mas tu tá movimentando várias situações, tu tem venda entrando sempre. Aí é que tá o ponto. Esse que é a questão do corretor que converte venda e sempre ganha dinheiro. Então vamos lá, agora vamos para os números, tá? Nossa linha de tempo para ganhar esses 30 mil reais. Vocês estão vendo uma tabela na tela agora? Nosso primeiro anúncio publicado foi em 17 de 4 de 2025. Não deu resultado. Eu joguei aquele segundo anúncio, que né, foi o objetivo de um imóvel só. O primeiro foram vários imóveis, o segundo um imóvel só. Dia 8 de 5 de 2025. Novo esforço, marketing, reforço na divulgação. Tive o primeiro retorno no mesmo dia que foi, né, de outros clientes, desse cliente inclusive que foi o que fechou, vamos falar dele. Contatos feitos no mesmo dia. Fechamento, dinheiro que gerou desse cliente, dia 15 de 5 de 2025, ou seja, 7 dias depois. Assinatura concluída, pagamento recebido. Pronto, então a gente teve, tá, entre o primeiro anúncio enviado e a venda, um total de 28 dias. Entre o primeiro anúncio enviado e o retorno do cliente, um total de 21 dias. Do primeiro anúncio para o retorno do cliente, tá? Do segundo anúncio para o retorno do cliente foi instantâneo. No dia que ele foi enviado, foi feito o retorno. E do retorno do cliente para a venda foram 7 dias. Então eu poderia até mesmo considerar o que? Venda feita em 7 dias. Mas eu tô considerando que teve que fazer um anúncio, teve um tempo ali e tal, né, para acontecer. Então, 28 dias total, entre o primeiro anúncio, o segundo anúncio, conversa com o cliente e venda. Menos de um mês, 28 dias. Show de bola, 30 mil reais em 28 dias. Como é que ficou, tá, a matemática do fechamento da negociação para você entender? 75 mil de entrada, o saldo em 6 vezes anuais, totalizando 620 mil reais. Comissionamento, deu um pouquinho menos de 5%, eu acabei arredondando na negociação, né, na conversa com o vendedor, 30 mil reais fechado foi a comissão. Aí, qual que é a nossa matemática do fechamento? Não é que a gente ganhou 30 mil limpinho. Você tem que lembrar que a gente tem um sócio. Quem que é o nosso sócio? O governo. Então vocês vão ver aí na tela agora uma tabela, tá, em relação à questão do nosso sócio governo. Numa venda de pessoa física, 30 mil reais, tá? Eles gerariam de imposto R$ 8.022 aproximadamente. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a gente tem algumas variações de acordo com o valor da entrada de dinheiro, até 180 mil, acima de 180 mil, então tem algumas variações. Esse valor normalmente ele pode dar mais ou menos, depende, né, de quanto for receber de comissão. Nesse exemplo foi mais ou menos isso. Na pessoa jurídica, 30 mil reais, considerando que não passou ainda os 180 mil reais, ele vai dar ali hoje, né, na faixa de 1.800 reais, tá? Só que, claro, na pessoa jurídica a gente tem outros custos daí referentes ao CNPJ. Então, né, 1.800 mais os custos do CNPJ, mais o físico é o que judia mais, tá? Nessa situação eu acabei fazendo para dar exemplo, pedir para a contabilidade gerar nota e tal, né? Nessa questão, pessoa física. Mesmo sabendo, né, que é pagar mais imposto, mas para trazer um exemplo mais real. Isso eu vou apresentar depois num outro vídeo fechado aí para vocês, tá? Então, nosso comissionamento, como é que ficou, tá? 30 mil reais menos 8 mil reais do pessoa física. Se eu considerar a pessoa jurídica dá menos, né? Mas eu tô considerando quem tá começando, que às vezes não tem nenhum CNPJ, que vai imobiliário, vai fazer a primeira venda. Sobraram 21 mil reais líquidos, tá? Detalhe, lembrando que isso eu tô considerando uma venda, né? Que gerou 30 mil pra mim sozinho. Se fosse com uma imobiliária, se fosse uma parceria, qualquer coisa, esse valor dividiria em 2. Então seria mais ou menos uns 10.500, 11 mil reais, mais ou menos para cada parte, tá? Dividido meio a meio. Nesse caso, considerando uma venda autônoma, vamos dizer assim, né, 21 mil reais. É uma diferença considerável que a gente deixa para o governo, né? Basicamente aí um terço, mais de um terço da negociação quase, do valor que sobra, vamos dizer assim, né? Então, gente, eu acho que era isso, tá? É um detalhe que eu quero comentar, alguns fatores externos, tá? Que sempre vão influenciar a venda de vocês. Família, amigos. Então, por que eu gosto de fazer a venda rápida? Para evitar que esses fatores externos atrapalhem a venda. Problema de final de semana, já comentei lá atrás. Outros corretores de oportunidades. Às vezes está mostrando um imóvel que pode parecer o melhor do mundo, daqui a pouco vem outro corretor e mostra outro que pode parecer o melhor do mundo. No investidor, o investidor ele é mais focado em economizar tempo e olhar mais. Então, se ele foi com a tua cara, se ele gostou da tua conversa, se ele sentiu confiança em você, ele vai ser um pouco mais fechado a outros corretores. Mas ainda assim, né, todo mundo quer ganhar dinheiro. Se ele achar que o outro está dando mais vantagem, ele vai para o outro. O uso é mais complicado, o cliente do uso.
porque é aquilo, guardou o dinheiro 10, 15, 20 anos da vida, ele quer pegar 100 corretores, olhar 1000 imóveis e às vezes ele compra o pior, né, deixa o melhor porque ele gostou do modelo da geladeira daquele lá. Entendeu? Então é uma coisa bem absurda assim, mas acontece. Então tem esse fator também, tá? Perda de empolgação. Pô, daqui a pouco tu deixa passar uma semana, duas, a conversa vai se arrastando, o cliente perde o tesão no negócio. E ele simplesmente, não, vou fazer outra coisa, vou botar um dinheiro em gado, vou comprar um carro novo. Ele desanima. Daqui a pouco começa a olhar outra praia, outro interior, outro lugar, entendeu? E pronto, desfoca. Outra coisa, tá? Que eu já falei e repito. Cliente 100% à distância. Trabalhe o máximo possível para passar confiança e autoridade em relação a vocês, tá? Não sejam arrogantes, passe autoridade, né? Mostrando conhecimento. Mas também não queiram cuspir tudo de uma vez no cliente. Senão vocês também viram aquele chato do WhatsApp. E outros 2 pontos, né, que eu vou comentar aqui para finalizar. 3, na verdade. Primeiro, Roberto, tudo isso aí que tu mostrou pode ser feito, pode ter gerado resultado, pode, né, ter fantasiado, criado nada, ter pego outro... Acredita quem quer. Eu tô aqui fazendo um material todo detalhado para quem quer. Quem é do meio sabe que o que eu tô mostrando aqui não é novidade. Tem corretor que ganha 50, 100, meio milhão, 1 milhão de comissão. Tudo depende da venda. Assim como tem corretor que ganha 5 mil, 10 mil, 2 mil, depende do valor do imóvel e a região que tu tá. Roberto, eu tô numa região que o imóvel vale menos. Vende mais. Usa as técnicas para vender mais. Outro detalhe, tá? Roberto, mas esse cliente foi fácil. Eu não acho que tenha sido fácil, mas também não acho que tenha sido extremamente difícil. Mas é aquilo, se tu trabalha para atender diversos clientes, vai ter gente mais fácil, vai ter gente mais difícil, tem negócio que vai sair um dia, tem negócio que vai sair um ano. Justamente tu tem que trabalhar para vender para vários, aí tu ganha dinheiro. A ideia não é vender um, ganhar 30 mil e ficar parado 6 meses. Aí vai trabalhar de carteira assinada que é melhor. E outro detalhe, tá? Sempre vai ter galera que vai dar desculpa. Mas aí foi uma situação, porque tu tá em outra região. Quem quer sempre vai arrumar uma desculpa. Alguma coisa para quê? Para justificar que não fez, ou que não faz, ou que, né, acha que não tem como fazer. Então é individual de cada um, tá? Não tô aqui para forçar ninguém a nada, não tô aqui para falar, faça ou não faça, cada um faz o que quer, tá? Eu tô aqui para mostrar dinheiro na prática. Esse é o objetivo. Fechou, tá? Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. E detalhe, tá? Vocês sabem que o objetivo aqui é fazer dinheiro. Tá tudo de graça aqui. Mas se daqui a pouco quiser, também lançamos um curso, não dá nada. Negócio é fazer dinheiro. Valeu, abraço.